ao verso 15, somente versos 14 e 15. Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15. Vamos antes orar ao Senhor. Pai, obrigado por termos a Tua palavra para nos guiar a nossa vida, o nosso coração. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Tudo o que te pedimos, em nome do nosso bendito Salvador Jesus. Amém. Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15. Vamos ler do verso 12, na verdade, mas os versos que nós vamos ler do verso 12 ao 18, mas nós vamos nos concentrar hoje, versos 14 e 15. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da verdade, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Vamos ler, irmãos, os versos 14 e 15, para que fique bem claro para nós o que é que nós vamos fazer nessa manhã. Leiam comigo, por favor, versículos 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém. Vejam, irmãos, nós somos em toda a Escritura, nós somos exortados constantemente a melhorarmos, por assim dizer, a nossa performance, o nosso desenvolvimento como filhos e filhas de Deus. Vocês lembram, e nós acabamos de ler no versículo 12, o apóstolo Paulo chama aqueles irmãos de amados seus, e então, em seguida, o apóstolo Paulo diz, lá no final do verso 12, você pode acompanhar com sua Bíblia aberta, o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vocês lembram? E isso é comum, e vocês já devem ter ouvido isso de todos os pastores que passaram por aqui, e certamente ouvirão dos outros pastores que passarão por aqui, que quando o apóstolo Paulo está falando a respeito do desenvolvimento da salvação, o apóstolo Paulo está falando de um aspecto que é a nossa santificação enquanto estamos nesse mundo. E enquanto estamos nesse mundo, é necessário, como eu disse a vocês na semana passada, é necessário que nós tenhamos o cuidado de procurar alguns meios de graça para que nós possamos crescer na fé. O que Paulo diz aqui, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, é a mesma coisa que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3, o apóstolo Pedro, no seu capítulo 3 da sua segunda epístola, quando ele diz que nós devemos crescer na salvação ou crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em que implica isso? Isso implica em leitura das Escrituras, lembrem, nós falamos sobre isso, implica em oração, implica em hospitalidade, implica em ofertar, em dizimar, implica em praticar o culto público e também implica em praticar o culto doméstico. Isso são várias e várias coisas que comentamos a semana passada, que é ou precisa ser utilizado por nós a fim de que essa dinâmica do desenvolvimento da nossa vida cristã nunca pare, nunca estabilize. Ao contrário, ao invés de termos a nossa vida cristã estabilizada, como se tivesse chegado a um alto patamar, nós precisamos constantemente desenvolver a nossa vida cristã. Lembrem que
nós temos, quando falamos de santificação, nós falamos de santificação de dois tipos diferentes. Uma santificação é aquilo que nós chamamos de santificação posicional. O que é a santificação posicional? A santificação posicional é o fato de que Cristo nos tirou do mundo, nos libertou do mundo e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E quando alguém me pergunta, você é santo? Do ponto de vista posicional, do ponto de vista de que Cristo já me tirou do mundo e me fez e me colocou no seu corpo, qual é a resposta? Sim ou não? A resposta é sim. Santo nesse aspecto, santo porque eu tenho uma posição em Cristo Jesus. Mas quando nós falamos da santificação progressiva e alguém nos pergunta, você é santo? A resposta deveria ser ainda não. Nós já somos santos, no sentido de que estamos em Cristo, mas ainda não, porque os resquícios do pecado ainda habitam em nós. E para que esses resquícios do pecado possam sair de nós pouco a pouco, o que é necessário? É necessário que nós respondamos aos impulsos do Espírito Santo, aos impulsos da palavra de Deus, aos impulsos que o Senhor coloca em nosso coração, porque sem Ele não há como nós agirmos na nossa santificação. É por isso que Paulo vai dizer no verso 13, leiam comigo por favor, verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Mas aí, irmãos, olhem aqui para mim, não desviem a atenção de vocês. O apóstolo Paulo continua nesses versos, e ele vai continuar falando isso por um longo tempo. Ele vai tocar em alguns assuntos que nós precisamos lembrar, que nós precisamos ter em nossa mente, de como nós vamos desenvolver a nossa vida cristã. O apóstolo Paulo é muito bom nesse aspecto. Ele nunca diz o princípio geral, sem dizer qual é ou como é que nós podemos alcançar o desenvolvimento da salvação. E aí que eu quero que vocês entrem comigo agora no texto, versículos 14 e 15. Então, em primeiro lugar, eu quero que você note comigo que o cristianismo, ele tem um conceito de vida que é abrangente. Eu vou repetir isso. O cristianismo, ele tem um conceito de vida que ele é abrangente. Onde é que Paulo nos diz isso? Ele nos diz isso quando ele começa falando, fazei, verso 14, fazei tudo. Atente, não continuem, só até aí. Atente para o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que o fato de sermos filhos de Deus, e isso ele vai dizer no versículo seguinte, é a partir daí que tudo se desenvolve, o fato de que nós já recebemos a salvação e que precisamos desenvolver a salvação, o fato de que nós somos encontrados em Jesus Cristo no meio de uma geração perversa, esse conceito do cristianismo, ele não pode ficar uma área restrita. Por isso Paulo diz, aonde o nosso cristianismo deve ir? Ou até onde o nosso cristianismo deve ir? Respondam. Em todo lugar, em todas as áreas da nossa vida, em cada detalhe da nossa vida, em cada instante da nossa vida, em cada circunstância da nossa vida. Esse, irmãos, não é um conceito em que eu coloco o cristianismo em algumas áreas da minha vida e outras não. Esse não é um conceito em que eu posso fazer uma separação, como querem alguns, fazer a separação entre o que é secular e o que é sagrado, entre o que é da igreja e o que é do meu trabalho, entre o que é da igreja e o que é do mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, o conceito de vida cristã, ele é um conceito que abarca todas as áreas da nossa vida, sem nenhuma exceção. Ele abarca o conceito de vida de família, ele abarca o conceito de vida de trabalho, ele abarca o conceito de vida de criação de filhos, ele abarca o conceito de vida também de como nós usamos o nosso dinheiro, o conceito de vida cristã, o conceito do cristianismo, ele vai além do que nós pensamos. Alguém chega aí na porta, por favor, irmãos.
alguém chegue na porta, peça a esse pessoal, faz assim, para ver se eles baixam o som. Porque não é possível que eles vão ficar aí passando para cima e para... Deixa gravando isso. Passando para cima e para baixo o tempo todo com esse som. Alguém chegue na porta, um dos diáconos, e peça a ele, faça assim para ver se eles baixam o som, por favor. Eles podem não baixar, podem ser mal educados. E gente mal educada é o que não falta no mundo, principalmente nessa época. Quando ouvirem de longe, peça a eles para baixarem. Eu tive em Campos a semana passada. Na hora de começar o culto, começou um carro de som. Eu digo, não é possível. Nós começamos a cantar e o carro de som, vou lá. Tinha um bar próximo da igreja, fui lá, falei, você poderia baixar o som, por favor, é que nós estamos tentando fazer um culto ali. O rapaz falou, não vou baixar não, pastor, eu vou desligar. Eu digo, eu lhe agradeço, porque nós estamos tentando fazer um culto e o seu som está nos atrapalhando. Ele falou, não, o pessoal pediu para eu ligar, eu vou me embora. Eu agradeço você. Porque se a gente deixar eles livres aí, eles vão fazer o que quiser, pode deixar gravado isso aí, não tem problema não. É bom que algum político assista o culto, que eles gostam de ver quantas pessoas estão na igreja, né? Para vir aqui pedir voto. É bom que eles vejam isso. Estou só ajeitando aqui, nada. Eu já sabia que hoje seria um dia complicado. Então, o que eu estou dizendo é que o cristianismo, ele é um conceito de vida abrangente. Lembrem comigo o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Não abram, vocês vão lembrar. O apóstolo Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais. Veja que o apóstolo Paulo está falando de uma forma mais positiva. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo. É isso que ele diz lá, fazei tudo, são as mesmas palavras, para a glória de Deus. Ora, o que Paulo está dizendo, e que nós temos que estar atentos a isso, o que Paulo está dizendo é que esse conceito de cristianismo não pode ficar restrito a apenas algumas áreas da nossa vida que nós escolhemos. E o cristianismo, ele precisa ser muito mais abrangente do que muitas vezes nós pensamos que ele é. Então Paulo diz, nesse conceito de vida abrangente, ele diz, fazei tudo. Agora continue comigo, verso 2. Segundo ponto, versículo 14 ainda. O cristianismo é uma forma abrangente de vida que inclui, e atente para isso, que inclui fazer tudo sem murmurações nem contendas. É interessante, irmãos, e eu queria que você atentasse bem para isso, que o que o apóstolo Paulo faz aqui é falar algumas coisas mais específicas a que nós, como seres humanos, e quando nós nos reunimos, nós estamos mais acostumados a fazer. É mais fácil fazer o que é errado ou fazer o que é certo? É mais fácil fazer o que é errado ou fazer o que é certo? É mais fácil fazer o que é errado por conta da nossa natureza pecaminosa. É por isso que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E como Paulo diz na primeira epístola, capítulo 1, nós precisamos acrescentar uma coisa à outra. Acrescentar a piedade, conhecimento, ao conhecimento, virtude. O apóstolo Paulo vai dizer que isso é um aspecto que nós próprios temos que buscar fazer. E aqui ele diz que esse conceito de vida abrangente, ele vai incluir que nós devemos fazer tudo sem murmurações e nem, como diz o próprio texto do versículo 14, nem contendas. A pergunta por que o apóstolo Paulo, de tantas coisas que ele poderia mencionar para nós desenvolvermos a nossa salvação, o apóstolo Paulo escolhe falar de murmurações e contendas? Ora, primeiro e antes de tudo, vamos fazer uma diferença entre o que é murmuração e o que é contenda. Murmuração, a palavra que Paulo utiliza aqui para murmuração, são aqueles resmungos que você dá e que ninguém está ouvindo. Que você fica lá, tem gente que tem mania de conversar, né? Meu filho vai lavar os pratos, fulano, lava os pratos para mim hoje.
Não, quem faz tudo aqui nessa casa sou eu, porque ninguém quer fazer nada. Isso é murmuração. Murmuração é quando você está resmungando. Tem uma outra palavra para isso. Bom, você está ali falando coisas baixinhas contra alguém ou contra Deus em especialmente, e você está ali reclamando daquilo que você está fazendo. Porque eu sou uma pessoa tão boa, não sei porque essas coisas acontecem comigo, porque... Ou na sua própria mente, você está o tempo inteiro, ou em algumas situações, você está murmurando. Atente, Paulo diz, fazei tudo sem murmuração. E o que é contenda? Contenda é quando eu junto um grupo de pessoas ao meu redor e eu, atente para isso, verbalizo a minha murmuração, verbalizo a minha queixa, verbalizo aquilo que eu quero e eu crio entre as pessoas, entre um grupo de pessoas, porque eu estou verbalizando sem amor, estou verbalizando sem o desejo de juntar as pessoas, eu estou verbalizando isso para criar, ao invés de criar unidade, como está nos versos 1 a 4, o que é que eu crio? Contendas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, na sua família, por exemplo, você vai fazer alguma coisa? Faça. Vamos lá. Faça. De que forma você vai fazer? Sem murmuração e sem criar, obviamente, também contendas. Eu acredito, irmãos, que nós vivemos no mundo de reclamões. Nós vivemos no mundo de murmuradores e vivemos no mundo de pessoas que querem fazer contendas. Essa é uma realidade. Por isso Paulo vai dizer que quando nós agimos dessa forma, esse é o meu terceiro e último ponto para nós concluirmos, quando nós agimos dessa forma, sem murmuração nem contenda, nós estamos brilhando nesse mundo para essa geração que Paulo chama de geração pervertida, verso 15 eu estou. Não estou falando sobre ele ainda, estou no verso 14, mas estou mencionando isso. No verso 15 ele diz que nós devemos fazer isso porque nós somos como luzeiros no meio de uma geração que é pervertida e uma geração que é corrupta. Paulo diz no versículo 15. O que Paulo diz então, irmãos, aqui, é que ao invés de sermos pessoas reclamonas, não sei se essa palavra existe, mas ao invés de sermos pessoas murmuradoras, pessoas que vivem reclamando do que não tem, pessoas que vivem reclamando no seio da família, porque não pode isso, não pode aquilo outro, e obviamente verbalizando a sua murmuração e criando contendas, o apóstolo Paulo diz, façam tudo sem murmuração nem contenda. E o que é que isso nos lembra? Volte comigo a 1 Coríntios capítulo 10, por favor. Em 1 Coríntios capítulo 10, irmãos, também no verso 10, o apóstolo Paulo vai nos dizer, ou vai nos dar um exemplo do que é murmuração no Velho Testamento. Atente, Paulo está falando aqui possivelmente de Números capítulo 14, talvez Números capítulo 16, não sabemos. Diz assim, leiam comigo: nem murmureis como alguns deles murmuraram, e o que é que aconteceu com eles? E foram destruídos pelo exterminador. Agora atente mais ainda. O apóstolo Paulo fala que a murmuração é um pecado tão grave diante de Deus. Daqui, quando você vai fazer, eu citei o exemplo da família, mas nós temos a família, nós temos a igreja, nós temos o trabalho. Paulo disse, onde você estiver, em qualquer circunstância, faça tudo sem murmuração nem contenda. Por quê? Porque alguns murmuraram no passado. E o que foi que aconteceu com eles? Eles foram
exterminados. A murmuração é um pecado terrível, porque no final da sua murmuração, eu tenho dito isso sempre a vocês, no final da sua linha de reclamação, quem é que você vai encontrar? Você vai encontrar Deus. Se você reclama do filho, do marido, da esposa, do trabalho, da comida, no final das contas você vai estar dizendo: Deus não foi sábio o suficiente para me dar um marido como eu mereço, uma comida como eu mereço, uma casa como eu mereço, um emprego como eu mereço. Se você reclama, no final das contas você vai estar murmurando contra Deus. Se você olhar Números capítulo 14, Números capítulo 16, você vai encontrar lá que as pessoas estão querendo discutir e contender com Moisés. Primeiro com Arão e depois com Moisés. E Moisés diz assim: quem somos nós? Quem é Arão e quem é Moisés? Vocês estão contendendo contra Deus, porque no final das contas, toda murmuração, toda reclamação, toda contenda, ela é contra Deus. Que parece que ele, como nós murmuramos, parece que ele não sabe o que fazer conosco. Aí Paulo diz, continua: estas coisas, esse é um aspecto importante que eu quero que você tenha em mente. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo está dizendo: a murmuração é uma tentação para mim e para você? Sim ou não? Sim. A contenda é uma tentação para mim e para você? Sim. Quando as coisas não estão acontecendo do nosso agrado, da forma como nós queremos, a primeira coisa que nos vem à mente é reclamar. Nós vivemos num mundo de pessoas reclamonas, e nós próprios somos reclamões. Então Paulo diz, a primeira coisa prática que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, depois de dizer que o cristianismo é um conceito abrangente e que vai, obviamente, deve tomar toda a nossa vida, é que nós devemos fazer tudo sem murmuração e sem nenhum tipo de contenda. A contenda, a murmuração, irmãos, ele é um pecado de rebelião contra Deus, de rebelião contra o Senhor. Por isso Paulo diz: não façam as coisas com murmuração. Olhem aqui para mim, por favor. Vocês que são crianças também, me ouçam. Sua mãe manda você fazer alguma coisa, faça sem murmuração. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você é um crente, você que é criança ainda, se você deve fazer as coisas de que forma? Esse texto não se aplica apenas aos adultos, se aplica a Kiara, se aplica a Keila, a Marina, a Camila, se aplica a Eline, se aplica a Lara, a Manuela, se aplica a Monique, se aplica a João Miguel, se aplica a Davi, se aplica a Duda, se aplica a cada um de nós que não somos mais crianças. Os pais mandam fazer alguma coisa, nós devemos fazer sem reclamação, sem murmuração. No meio da igreja e no seio da igreja, nós devemos fazer as coisas sem murmuração. Devemos fazer essas coisas no seio da igreja sem contendas, sem procurarmos confusão com quem quer que seja. O Senhor quer que nós andemos sem murmuração nem contenda. Agora vejam, além do cristianismo, terceiro e último lugar, além do cristianismo ser um conceito abrangente de vida e incluir a murmuração, ou seja, evitar a murmuração e a contenda, o apóstolo Paulo vai incluir duas razões pelas quais nós devemos fazer isso. Versículo 15. Essas razões, elas são: uma razão está relacionada com Deus e a outra razão está relacionada com o nosso próximo, principalmente com aquelas pessoas que são perdidas. Eu quero me demorar um pouquinho mais aqui. Por favor, olhe comigo o versículo 15. Nesse verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer
ainda que a tradução aí apareça como para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, ou irrepreensíveis e inculpáveis, o que o apóstolo Paulo quer dizer é que a cada vez que você faz as coisas sem murmuração nem contenda, você se torna para esse mundo um testemunho de quem você é. Atente para isso. No lugar onde você chegar, ou na maioria dos lugares onde você chegar, o que você vai encontrar são pessoas reclamando. As pessoas reclamam do seu trabalho, reclamam da esposa, do marido, reclamam das ruas que estão esburacadas, reclama disso, reclama daquilo, reclama de uma série de coisas. E o apóstolo Paulo diz que quando nós fazemos as coisas sem murmuração, nem contendas, ele diz que nós nos tornamos, perante esse mundo, um testemunho vivo de que nós somos diferentes do que eles são. Por isso Paulo vai usar aí duas palavras, olhe aí comigo, para que vos torneis irrepreensíveis, ou seja, que as pessoas não olhem no julgamento das pessoas, no caso, as pessoas não olhem para nós e digam assim, como é que fulano é crente, vive reclamando de tudo. Reclama de tudo, não tem uma coisa que fulano não reclame. E onde fulano está, pode saber. Fulano diz que é crente, e onde ele está, duas coisas acontecem. Ele está reclamando de tudo, e quando nós somos reclamadores, invariavelmente o que é que vem atrás? Verso 14. O que é que vem atrás da murmuração? Segue a murmuração, a contenda, a briga. A pessoa está reclamando o tempo todo e em seguida, invariavelmente, o que vai acontecer é que vai haver contenda. Mas quando você, o texto diz, faz tudo sem murmuração nem contendas, você se torna para as pessoas que estão assistindo você, apesar de tudo que você está atravessando, você se torna alguém no seu aspecto externo, naquilo que você fala, como você vive, você se torna para essas pessoas irrepreensíveis. E mais ainda, Paulo diz, nós nos tornamos pessoas sinceras. Aqui são dois aspectos diferentes. O irrepreensível é o aspecto externo, aquilo que as pessoas veem em você. O sincero, ele é um aspecto interno. A palavra aqui poderia ser traduzida como sem mistura, sem uma pessoa que não se deixa envolver com as situações, uma pessoa que no recôndito do seu ser, lá no interior do seu ser, ele está satisfeito com aquilo que Deus está fazendo com ele. Então, atente mais ainda, e esse é o segundo aspecto. Eu vou voltar a esse primeiro aspecto do nosso testemunho, mas o apóstolo Paulo diz que ainda na nossa relação com Deus, o que é que nós temos que lembrar? Verso 15, que nós somos o que de Deus? Filhos de Deus, ele diz, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Atentem, por favor, irmãos. Nós andamos nesse mundo aí, nós trabalhamos, nós estudamos, nós conversamos, nós nos relacionamos com as pessoas, dentro dos nossos lares, fora dos nossos lares. Nós temos que entender, nós temos um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus que o apóstolo Paulo está dizendo, outras pessoas não têm. Que nós vivemos nesse mundo e devemos andar nesse mundo, devemos tomar decisões nesse mundo, sempre lembrando que nós temos um relacionamento com Deus, que não é um relacionamento simplesmente de que quando eu preciso de alguma coisa eu vou a Ele, mas um relacionamento de que eu sou filho de Deus e de que Deus, Ele é o meu Pai e tem um cuidado especial comigo. E aqueles que se levantam contra mim, aqueles que se levantam contra a igreja de Deus, vai encontrar no final da linha, ele vai ter que lidar cara a cara com quem? Com Deus. E quando eu lido com vocês, quando eu lido com pessoas, eu estou lidando com pessoas que são meu igual. Eu posso vencer e posso perder uma batalha. Mas quando as pessoas lidam com Deus, certamente a batalha dessas pessoas
está perdida, porque Deus sempre é vitorioso. Eu ando nesse mundo, irmãos, eu ando nesse mundo, por mais difíceis que as coisas estejam para mim, eu e você devemos andar nesse mundo, o apóstolo Paulo diz, com a consciência de qual é a nossa identidade. Não é deixando isso de lado em qualquer situação que seja, nem mesmo nas situações melhores que nós enfrentamos. Às vezes as próprias coisas boas que o Senhor nos dá pode servir de pedra de tropeço para nós pecarmos contra o Senhor se nós não estivermos atentos. E Paulo diz então, no relacionamento com Deus, você anda nesse mundo sem murmuração nem contenda, porque você sabe que o seu Pai amoroso, o seu Pai celestial está cuidando de você. Se você é adolescente, se você é criança, você sabe o que eu estou lhe falando. Nós deveríamos, nesse aspecto, ser como crianças e adolescentes. Quando você faz alguma coisa errada, ou quando alguém pressiona você, ou quando acontece alguma coisa na escola, qual é a primeira coisa que você pensa? Keilinha, Kiara, Dudinha, Nicole e Sara. Qual é a primeira coisa que vocês pensam? Marina, vou falar com o meu pai, vou falar com a minha mãe. Meu pai haverá de resolver isso. Minha mãe haverá de resolver isso. E eu ando nesse mundo, Paulo diz, sem murmuração, nem contenda. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Deus, que não é um relacionamento qualquer. Esse relacionamento é um relacionamento de pai e de filho, de um Deus que é amor, do Deus que cuida da igreja, do Deus que cuida de mim de tal forma que Jesus disse, vocês estão vendo os pardais aí? Pássaro comum, não é? Você nunca viu ninguém vendendo pardal dentro de gaiola. Ninguém pega pardal e coloca na gaiola, porque tem muitos por aí. Coloca outro tipo. Jesus disse, estão vendo os pardais aí? Nenhum deles cai se não for permitido por Deus. E mais ainda, Jesus disse que nós não deveríamos temer coisa alguma, porque até o cabelo das nossas cabeças estão contados. Então eu ando nesse mundo sem murmuração, sem contendas. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Deus tem um relacionamento comigo. Mas mais ainda, e aqui eu volto para o primeiro aspecto, o apóstolo Paulo diz que essa vida sem murmuração nem contendas é uma vida que vai trazer luz a esse mundo que está perdido. Atente comigo, versículo 15 mais uma vez. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Agora perceba, nós estamos numa estufa? Não. Quando nós estamos na igreja, num acampamento, é mais fácil. Mas é lá fora. Paulo diz, veja o contraste, que nós devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração que é pervertida e corrupta. O apóstolo Paulo não diz que nós vivemos a nossa vida cristã numa estufa, onde é fácil ser feito. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser irrepreensíveis e sinceros quando nós estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. E atente, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo vai falar mais ainda, mas eu vou deixar isso para o próximo domingo, se o Senhor permitir que nós estejamos juntos. Nós vamos ver esses versos 16, 17 e 18. Atente, o plano de Deus para esse mundo é um plano que Deus deseja, que Deus requer que nós como cristãos possamos dar testemunho às pessoas que estão lá fora. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos dar testemunho simples e puramente porque nós vivemos no meio de boas pessoas. Ao contrário, Paulo diz, essa geração que está aí fora, essas pessoas que estão aí procurando meios de desobedecer a Deus, na rebeldia de Deus, na rebeldia contra Deus, elas precisam da igreja,
Elas precisam de nós, elas precisam de vocês, meus irmãos, elas precisam de mim para que nós vivamos uma vida irrepreensível diante dos homens e uma vida santa e sincera, inculpável diante de Deus. Porque quando nós andamos nesse mundo de tal forma que nós nos assemelhamos às pessoas que estão nesse mundo, nós não vamos fazer nenhuma diferença, porque se essa é uma geração pervertida e corrupta, e nós somos uma igreja pervertida e corrupta, nada vai mudar nesse mundo. E o plano de Deus para mudar esse mundo não é outro. O plano de Deus para transformar esse mundo pervertido e corrupto é que eu e você, olha o versículo 15, brilhemos como luzeiros nesse mundo, resplandeçamos como luzeiros nesse mundo, apontando para a luz maior de todas, Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Se isso não acontece, se isso não ocorre, se nós vivemos a nossa vida por aí, reclamando de tudo e de todos, fazendo reclamações e mais e mais e mais e mais reclamações, desconfiando do cuidado de Deus, desconfiando do relacionamento que nós temos com Deus, desconfiando de tudo isso, esse mundo jamais poderá conhecer Cristo, a luz do mundo, jamais. Porque a única forma dele reconhecer a Cristo é eles perceberem que são uma geração pervertida, uma geração corrupta e pior ainda. Se nós somos luzeiros, isso quer dizer que o mundo está em trevas. E eles só podem ter alguma coisa, só podem ter uma luz do que eles são, de que estão em trevas e que precisam de Cristo, se eu e você vivermos como o Senhor deseja que nós vivamos, como luz do mundo, como sal da terra. Sabe um problema que nós temos, irmãos? É que nós estamos tão imersos nisso, estamos tão imersos nesse mundo tenebroso, nós estamos tão acostumados com as nojeiras, com as sujeiras que nós encontramos nesse mundo, que praticamente nós tomamos uma visão, uma cosmovisão de mundo como as pessoas tomam. E me permitam aqui, irmãos, por favor, eu pretendo ser bem práticos em todos os sermões que eu tenho pregado. Quando o seu filho, quando você sabe mais de carro e de futebol do que sabe da Bíblia, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quando nós sabemos mais a respeito de times de futebol do que sabemos das Escrituras, alguma coisa está errada. Nós estamos nos amoldando e nós não estamos nem percebendo que estamos nos amoldando a isso. Olhe os status dos telefones de seus filhos. Percebam lá o que é que os seus filhos estão colocando como status. Nós vemos filhos de crentes colocando mulheres de calcinha e sutiã nos seus status de WhatsApp. Isso é um absurdo. Um absurdo do mais alto calão. Vai conversar com um adolescente, diz assim, vamos abrir um texto tal, ele nem sabe abrir o texto. Nem sabe em que parte da Bíblia está aquele texto. Crianças que não sabem isso. Por quê? Porque nós estamos nos acostumando a viver uma vida em que nós não somos luzeiros nesse mundo. Estamos tão rodeados de sujeira, e os nossos filhos estão engolindo tanta coisa que vem da televisão, tanta coisa que eles ouvem na escola, tanta coisa que eles ouvem na rua, que eles começam a pensar, e nós também começamos a pensar que está tudo muito bom, quando não está. Não está. Nós nos acostumamos a uma rotina de vir à igreja na terça, na quinta, no domingo, ou na terça e no domingo, ou em outros dias, e nós estamos tão acostumados a isso, a essa rotina, que a nossa vida é uma vida no domingo e no restante da semana, ela é outra vida completamente diferente. E Paulo diz, só existe, irmãos, uma forma desse mundo ser transformado.
Só existe uma forma do reino de Deus crescer. Só existe uma forma do reino de Deus aumentar, de outras pessoas, seus parentes, pessoas amadas suas, chegarem ao conhecimento do Evangelho. É quando você não se amolda a isso. Quando você vive, como o apóstolo Paulo diz aqui, que você vive como um filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração que é pervertida e corrupta, e na qual nós resplandecemos como luzeiros nesse mundo. Não há outra forma. Esse mundo precisa de libertação. E uma das coisas que nós temos que fazer é viver a nossa vida sem murmuração nem contenda. A vida que nós devemos viver, abrangente em todos os aspectos, é viver nesse mundo, olhar esse mundo como filhos de Deus, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Eventualmente eu assisto uma série, às vezes assisto na Netflix, às vezes assisto na Prime Video. Fora uma série que chama-se... A tradução mal feita seria Quando o Coração Chama. Todas as outras séries são contra Deus e contra os princípios bíblicos. E nós estamos engolindo tudo isso. Não tem uma série que eu tenha assistido que não seja contra isso. Eu assisti O Homem do Castelo Alto, contra Deus. Assisti The Preacher, é um pregador. O intento dele é matar Deus. Assisti Dark, é uma forma de você voltar no tempo e viver a vida sem Deus. Nós estamos engolindo tudo isso. E lembrem, irmãos, nós somos filhos de Deus no meio dessa geração corrupta. E se nós não brilharmos, se a nossa luz não brilhar, não há possibilidade de salvação para esse mundo. Essa é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Pai, rogamos por graça da Tua parte para cada um de nós. O Senhor sabe o quanto nós somos voltados à murmuração, os resquícios do pecado, na nossa vida, nos levam algumas vezes a sermos tentados a murmurar e também a contender. Mas nos lembre, Senhor, de que nós temos uma tarefa nesse mundo, tem uma visão abrangente de fazer tudo de forma que o Teu nome seja glorificado. Uma visão abrangente, Senhor, de não murmurar, não reclamar, não contender, dizer a verdade em amor, trazendo edificação às pessoas. E esse conceito abrangente do Teu Evangelho também implica em que nós devemos viver nesse mundo como filhos do Senhor. É verdade, o Senhor nos coloca como se nós estivéssemos numa fornalha ardendo. O Senhor nos colocou no meio de uma geração que é pervertida e corrupta, no meio de uma geração que foge do Senhor e que de forma aberta, de forma escancarada, essa geração mostra a sua rebeldia contra o Senhor. Pedimos, ó Deus, que nos ajude a viver esse conceito abrangente como filhos do Senhor, nessa fornalha que nós acabamos de mencionar, bem como, Senhor Deus, resplandecermos como luzeiros nesse mundo, preservando a palavra da verdade, que veremos na próxima semana. Ajude-nos a adicionar o entendimento da Tua palavra, mas mais do que tudo, ajude-nos pelo Teu Espírito
a que nós possamos caminhar nesse mundo da forma como o Senhor deseja de nós. Nós precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua graça. E é por isso que nós te oramos, é por isso que nós clamamos que da parte do Senhor haja força em nós. Pedimos isso, Senhor Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito de Deus seja sobre vós, irmãos, e sobre todos aqueles que amam sinceramente ao Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Por favor.